Quem é vivo sempre aparece. E como não podia deixar de ser na hora que eu ligo a câmera para começar a gravar um vídeo, coisa que eu não faço há muito tempo, o ônibus para embaixo da minha janela. Eu sou a Cici Freire, sejam bem-vindos ao Dicas da Cici, esse canal que já nem tem quase vídeo, que é mais um... nem sei o que, né? A vida tá atropelando, eu sigo com a minha estante entulhada, desarrumada. Eu tenho uma mala aqui no chão da Bienal do ano passado, que eu ainda não tirei os livros dentro dela. E chegou aquele tão esperado momento do unhaul, que é quando a gente tira os livros da estante para dar um destino neles, né? E a gente, pelo menos eu, e olha, o vídeo vai seguir com o mínimo de corte possível e com barulho lá fora, porque a vida tá lá fora e não tem como a gente calar a vida, não tem como a gente calar o mundo. Então, se a gente for esperar eu tá maquiada, penteada e o mundo lá fora calado, aí que não vai ter vídeo nunca nessa vida, nesse canal. Então, vamos seguir do jeito que tá, que é o que a gente pode arrumar pra hoje, tá? Enfim, como eu tava falando, unhaul, e eu desconheço se a gente já inventou uma palavra em português pra isso, né? Pode ser o desapego, né? É quando você tira. O book haul é quando você compra e o book unhaul é quando você se livra desses livros, tá? E eu dessa vez tirei... Eu sempre tiro livro que eu gosto, livro que eu não gosto, eu faço uma mescla, tá? Eu tirei até alguns livros aqui que eu gostei bastante, outros que eu não gostei e... um que eu abandonei e um que eu nem li e nem vou ler. Então... vamos começar a conversar, né? Antes de mais nada, todos esses livros, eles vão estar no Shopee, na loja Ponte do Colecionador. Se meu marido não mudou o nome da loja de novo, é Ponte do Colecionador. E eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. Não sei se eu vou conseguir deixar o link de cada livro, mas eu vou deixar o link da loja aí, pelo nome vocês conseguem procurar, tá? Shopee tem frete grátis a partir de R$19,90, então você pode ir colocando no carrinho e aproveitar esse frete, tá? Não tá em ordem de leitura, não tá em ordem de gosto, não tá em ordem de nada. São só os livros que eu realmente tô tirando da estante. Ainda tem mais pra tirar, mas um pouco de cada vez, né? Beleza? A gente vai começar com Copas do Dan Castro, da Novo Século. E assim, nacional, é bacana, é legal. Eu acho que ele merecia ter sido editado com um pouco mais de carinho, né? Até mesmo para estimular o leitor, o autor, até mesmo para ele ter mais leitura e ele escrever o restante da história, tá? É uma história que tem começo, meio e fim, é bacana, é um policial, um romance policial jovem adulto, ou até um pouquinho menos adulto, tá? A gente pode dizer aí que é juvenil. E na teoria o Dan ele ia escrever os outros naipes, seriam os amigos da protagonista do livro, tá? Aqui a gente tem a Samantha ela tá desconfiada dos vizinhos, ela não tá na melhor fase da vida, ela acha que tem alguma coisa acontecendo na rua, tem uma série de atentados na escola dela e ela tá junto com os amigos tentando descobrir o que tá acontecendo. É bacana, fica bem explicado, porém é um livro que não vai ficar comigo, então tá disponível já no Scooby, tá? Que no Scooby, gente, tô maluca, vai ficar disponível no Shopee. O segundo livro foi uma belíssima decepção pra mim. O segundo e o terceiro, né? O terceiro, a pessoa maluca. Mas o segundo livro foi uma decepção porque todo mundo fala muito bem dessa autora. Então todo mundo fala da Sophie Kinsella, todo mundo fala da Sophie Kinsella. Eu acho que eu li um livro dela só e devo ter apagado da minha mente. Depois eu vou até olhar no meu perfil do Scooby, tá? Mas esse livro aqui, eu gostaria de dar menos 3 estrelas. E eu não posso dizer pra você, tu compra, eu li, eu adorei, compra lá no Shopping. Não, tô fazendo um desapego. Porque eu não gosto, mas eu sei que tem gente que gosta da autora. Pra mim, foi perda de tempo e eu vou falar disso no vídeo também do Lidos do Mês, tá? Um casal que não tem problema nenhum e que depois de uma consulta médica e que descobre que vai viver, sei lá, até 90 anos porque tem saúde perfeita, começa a colocar problema no relacionamento. A própria Sylvie, ela é mimada, ela é chata, não funcionou pra mim, mas se você é fã da Sophie Kinsella, divirta-se, Shopee para ele, tá? Vamos lá, vamos torcer para não cair tudo aqui. O terceiro livro, me decepcionei demais.
comprei numa Bienal, teve alguma treta com o autor, treta não, algum problema com o autor, e eu acho que eu tenho certeza que eu comprei esse livro numa forma de incentivar essa autora dentro dessa casa editorial que é a 3DA. Eu acho que a 3DA nem existe mais. E o nome do livro é Nas Suas Mãos. É um romance policial que tem um plot muito interessante, que seria muito legal, só que não funcionou pra mim. Eu acho que faltou uma revisão, uma edição. É um livro onde os personagens gritam um com o outro em caixa alta, então pra mim não funcionou. Mas se você quer ler, se você gosta, tá? Davi é ex-marido da Lívia e tá casado com uma outra mulher. E agora estão chamando meu vizinho no portão. Gente, porque meu vizinho mora numa casa, a casa dele é no final do terreno e ele não tem uma campainha. Então as pessoas ficam se esgoelando. Vocês vão escutar chamar Renato várias vezes aqui. Ignorem, tá? Voltando. Davi é ex-marido de Lívia e ele é perito forense, ela é detetive. E ele tá sendo acusado do assassinato da atual esposa dele. E quem vai cuidar do caso pra tentar livrar ele é a Lívia. Tem várias inconsistências aí, mas seria bacana, né? Se não tivesse uns probleminhas. Então, cismei com o Scooby, gente. Nada de Scooby. Shopping pra ele. Beleza? Vamos passar para um livro da Cecília Ahern, não sei como fala o nome dela, da Novo Conceito. A Lista. Acabei de ler esse livro. Muito fofo, ela é a mesma autora de PS Eu Te Amo e Simplesmente Acontece. Vi os filmes e não li os livros, gostei muito, tá? Aqui a gente tem a Kitty. A Kitty está passando por um momento cagalhofado da carreira jornalística dela, tá tudo errado. E ela, a melhor amiga dela, que é a editora dela, falece e deixa pra ela uma lista com 100 nomes, que seria uma matéria pra ela fazer, uma coisa pra ela investigar. E a Kitty fica olhando assim, mano, o que eu vou fazer com essa lista de 100 nomes? Quem são essas 100 pessoas? E ela começa a pesquisar, e ela começa a acompanhar algumas dessas pessoas. E foi um livro bacana, foi um livro fofo, foi um livro que põe a gente pra olhar a vida de uma outra perspectiva, que todo mundo é importante, que todo mundo tem uma história, entendeu? Que todo mundo é o protagonista da própria história. Gostei bastante. Por que vão me desfazer? Gente, é só olhar pra estante. Não tem espaço. Não tem espaço, tá? Mais um, 14 Dias, da Bárbara Biasioli, saiu pela editora Bates. A gente tem o Pedro e a Carol, já li esse livro há muito tempo. E assim, a Bárbara disse que tá saindo, ou já saiu, uma edição revisada, melhorada dele na Amazon. Eu não fui olhar ainda. A história é bacana. Carol trabalha como arquivista na empresa do Pedro. Mas também tá aí pra vocês, tá? É tipo, ela é arquivista num porão. E ele parece que fica tomando conta dela pelas câmeras. É um troço meio stalker. Mas é bacana, eu gostei, tá? 14 dias. Vou passar para um que eu não li, então não vou poder falar sobre ele. Eu recebi esse livro numa ação da editora Essência. E por que eu não li? Primeiro porque ele é jovem adulto e eu não gostei muito da temática da menina que tá sofrendo com um acidente que levou os pais dela embora. E depois porque ele é uma duologia, eu ia ficar no gancho aqui no final do livro, então não encostei nele. Mas se você tá a fim de ler, também vai achar no Shopee. O que mais aqui? Vou voltar para um aqui, ó. Uma coletânea de contos, Amor de Todas as Formas, e da editora Pandorga. Aqui a gente tem Tatiana Amaral, MS Fez, Raíza Varela, JC Ponzi e Mila Vander. Se você gosta de conto, ok, bacana. Também não funcionou muito bem pra mim, não. Até porque o primeiro da Tatiana Amaral é uma sequência de coisas que se desenrolaram em Função CEO. E eu já peguei um rancinho. Eu nunca li Função CEO, tá aqui na minha estante. Não sei se vou ler, porque só nesse conto já peguei um ranço da mulher. Se a mulher tá com cara e sabe que ele é cafajeste e não confia nele, tá com ele pra quê? Né? Enfim, são contos sobre o Dia dos Namorados. Eu gostei do da Mila Vander, achei muito legal. Se você gosta de contos também, pode catar lá no Shopito, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? 2 livros que eu gostei bastante agora. Na verdade, todos que estão aqui agora eu gostei bastante. Mas o primeiro é esse aqui, Match Perfeito, tá? Da editora Intrínseca. Eu gostei muito porque a mocinha... Tem muito tempo que eu li, então tenho que olhar o nome.
Ellie, ela namora o cara é todo cagalhofado, e ela dá um jeito na vida do cara, o cara fica bem de vida, ainda arranja uma namorada bacana e fica bem sucedido, e ela segue o quê? Solteirona, né? E aí a amiga dela tem uma ideia de, então, já que você conserta a vida de todo mundo, vambora fazer uma agência onde você vai oferecer seu serviço para mulheres que têm namorados e que querem dar um jeito nele. E aí vai, sabe? Só que é interessante porque ela começa a olhar para a vida dela de uma outra forma a partir do momento que ela encontra o primeiro amor da vida, né? O primeiro amor que ela teve, a primeira paixonite. Ela parece uma pessoa famosa que tá namorando com ele, pedindo pra ela dar um jeito nele, porque o jeito que ele é não combina com o jeito de celebridade da namorada. E ela começa a avaliar a vida dela, avaliar o cara, e gostei muito. Uma coisa, hein? Não tem hot nesse livro. Super recomendo. Muito bacana. Outro que eu também me surpreendi, esse match perfeito é da Lauren Forstier. Eu vou até anotar o nome dela, porque eu gostei da escrita dela. E outro que eu também gostei é da Emilia. Nunca tinha lido nada dela. Também da Intrínseca, talvez? Não, da Arqueiro. Onde a gente tem uma menina gordinha e um menino musculosinho. Mas aí o livro gordofobia. Ah, gente, me poupe, né? Ai, me poupe, eu fico vendo, gente. Gente, eu também sou gorda, para com isso. Tem gente que é gorda, tem gente que é magro, tem gente que não vai gostar do gordo, tem gente que não vai gostar do magro. E aí você vai ficar condenando tudo. Assim, isso aqui é uma polêmica que eu vou levantar num outro vídeo, tá? Não é certo o bullying. Porém, você também pode ser sensível ao extremo, porque o mundo vai dar na sua cara. Eu tenho 50 anos, gente. Sabe? Vocês com 20 e pouco que estão assistindo esse vídeo, o mundo vai dar na cara de vocês ininterruptamente, diversas vezes. Nem todo mundo vai gostar do seu cabelo, nem todo mundo vai gostar do seu sorriso, nem todo mundo vai gostar do seu peso. Tem gente que vai te odiar porque você é gordo, e aí é um problema da pessoa, não é um problema seu. Então vocês precisam entender que tem gente que não vai falar que você é gordo na sua cara, mas vai fazer a gordofobia nas suas costas. Então vamos ser um pouquinho menos sensível, não aceitar o preconceito, mas saber se posicionar de uma forma onde você entenda que ele existe. E por mais que você queira lutar contra isso para acabar com o preconceito, você nunca vai acabar com o preconceito, porque as pessoas, elas têm gatilhos dentro delas e elas fingem. Já dizia Dr. House, todo mundo mente. Então, às vezes você vai estar com uma pessoa, aquela pessoa vai fingir que gosta de você, vai fingir que tá tudo bem, quando você vira as costas e fala assim, ai, nossa, fulano ficou horrorosa com aquela roupa, você viu a barriga dela, você viu a papada dela? E é isso. Você precisa se blindar, você precisa se amar, mas não precisa colocar um véu na frente dos seus olhos. Você não precisa fazer de conta que o mundo é perfeito, porque, infelizmente, o mundo não é perfeito. Tá bom? Dito isso, de olho em você, a Crystal, ela é uma influenciadora, ela é Crystal Chen, ela não sei se é americana e asiática, ou se ela é só asiática, eu não lembro, tá? Ela é uma influenciadora digital, ela tem um corpo fora dos padrões e ainda assim ela tem um blog fitness, entendeu? Então você já imaginou quanto hate ela não sofre? A gente tá falando disso aqui, né? Ela pode ser fitness, ela pode ser muito saudável e ainda assim está acima do peso. Então, viva a sua vida. Deixa o outro viver a vida dele. Entendeu? Sabe? Meu marido é magro, seco e tá pré-diabético e eu tô aqui linda. Pode me dar mais uma unha benta, que eu não tenho diabetes, entendeu? E é sobre isso. Aprendam, tá? É sobre isso, tá? E aí ela tá treinando, ela tá fazendo o blog dela e numa dessas filmagens de academia, no dia da academia, ela vai conhecer o Scott, na mesma academia, né? E ele começa a usar o mesmo aparelho que ela, na hora que ela quer usar. E daí eles começam um relacionamento. É muito bacana. Super recomendo, tá? Mente aberta, pelo amor de Deus. Porque a Crystal, ela vai sofrer uma porrada de bullying também. E ela vai ficar bem. Porque a vida segue e a gente precisa aprender a estar bem, independente do que o outro pensa. Porque o que o outro pensa é o que o outro pensa, tá? É sobre isso. E aí, ainda nesse assunto do que o outro pensa é o que o outro pensa, a gente vai falar de outro tipo de preconceito. A gente vai falar de um preconceito de gostos sexuais.
Ai, nossa, fulano gosta de sadomasoquismo. Ai, nossa, fulano usa coleirinha de cachorro. Ai, nossa, fulano gosta de apanhar. Mano, deixa a pessoa fazer o que ela quer fazer da vida dela. Meta-se com a sua vida. Cuide da sua vida. Se você não gosta de tomar umas palmadas, não leve mais palmadas. Se você não gosta de bater, não bate. Se você não gosta da coleira de cachorro, não usa coleira de cachorro. Mas não enche o saco do coleguinha. Deixa a pessoa ser feliz, né? Já dizia por aí. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou também colocar esses 3 livros, romances de época, da Scarlett Peckman no Shopee. Essa série da Segredos de Charlotte Street, publicado pelo Arqueiro, ela aborda temas bastante controversos, principalmente para a época 1800. Eu nem sei em que época que a gente tá aqui, mas é uma época sobre... gente, e assim, é uma época não, porque até hoje as pessoas vivem de fachada, né? Aquele casal que você acha que é muito feliz, aquela pessoa que você acha que é muito dentro da moral e do bom costume, você não conhece. Fechou a porta do quarto, fechou a porta da casa, você não sabe o que essa pessoa tá fazendo. Entendeu? Então, por isso que eu falo, cuida da sua vida, cuida dos seus problemas, meta-se com os seus problemas. Deixa a vida do outro em paz, deixa o coleguinha ser feliz do jeito que ele quiser, entendeu? Bastante bagunçada, com a casa desarrumada, usando cueca do avesso, sabe? Não se mete, tá? Então eu vou colocar aqui esses 3. O Duque que eu conquistei, o Conde que eu arruinei e o Lorde que eu abandonei. Charlotte Street é uma casa que não é de prostituição. Na verdade, a casa que tem na Charlotte Street, ela não é de prostituição, ela é um clube onde as pessoas, elas realizam os seus desejos. Seja a mulher ser uma dominatrix, o homem ser um dominador, ou o homem que gosta de apanhar, a mulher que gosta de bater, o cara... Tudo. Tem várias coisas, tá? Então, a escrita da Charlotte Peckman é muito boa. Inclusive, tem algumas palavras que algumas pessoas vão ter que procurar no dicionário, porque a tradução, ela tá bem... da época mesmo, com palavras que quase a gente não vê mais, a gente não utiliza. Se eu não me engano, umas 2 vezes eu tive que consultar o dicionário, né, que vocês também conhecem como Google hoje em dia, né, pra ter certeza de que era aquilo mesmo que eu tava lendo, e eu super recomendo, tá? É totalmente diferente de tudo que você já leu em um romance de época. Os 3 vão também para o Shopee, tá? E por último, ai gente, vai cair tudo, pai do céu, não vai não, já ajeitei. E por último, mas não menos importante... Não, por último não, tem 2. Por último, não menos importante, a gente tem uma fantasia chamada Desafio, também da Novo Século, Novo Conceito, que também não publicou a continuação. Isso aqui é uma trilogia, porém, esse livro aqui traz um final que você até que fica conformado, mas é muito bacana. Essa menina aqui, que eu não vou me lembrar o nome dela... Rachel. A Rachel, o pai dela... mete pé pra resolver uma coisa, fazer uma missão, é uma distopia, né? No mundo medieval, ele mete pé pra resolver uma coisa, teoricamente em nome do governante da cidade, mas não. E ele não volta, e quando ele não volta, ele é dado como morto, e ela passa a ser a protegida de alguém, tá? E ela vai ser a protegida... Na teoria, ela seria a protegida do aprendiz do pai dela, o Logan, mas o dono da porra toda lá da cidade não concorda com isso, porque ele acha que ela sabe aonde o pai está, porque ele quer uma coisa que o pai dela foi buscar. Então, quando o Logan é nomeado protetor da Rachel, esse homem, que eu esqueci o nome dele, nem sei quem é tipo um rei lá da terra, um príncipe, um comandante, alguma coisa. Ele começa uma caçada, né? A Rachel tenta fugir junto com o Logan, e ele começa uma caçada. Só que ela é treinada, o garoto também, mestre de armas e tal, e eles conseguem descobrir o que aconteceu com o pai dela. E aí o livro acaba, tá? As continuações só em inglês, tem na Amazon em inglês, porém Novo Conceito não publicou o restante. Se você tiver afim de dar uma olhada, é bem bacana. Super recomendo, mesmo não tendo as continuações aqui, tá? E agora sim, por último, não menos importante... Eita caceta, quase derrubei tudo de verdade agora, gente. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe também, tá? Por último, não menos importante, a Essência do Mal, capa dura da Intrínseca, que me enganou. Mas me enganou pro lado positivo. Comprei achando que ia ser um livro de terror.
sobrenatural, quando na verdade ele é um livro de terror sobre o ser humano, sobre a maldade humana. A essência do mal aqui, a gente tá falando do mal humano, não sobrenatural. Não vou falar desse livro agora, eu vou fazer um vídeo sobre ele ainda. E não é nada do que eu esperava, é muito melhor. Também vai pro Shopee, então fiquem atentos. E a gente conversa em breve sobre esse livro aqui, em um vídeo só dele, tá? Então é sobre isso, espero que vocês não tenham ficado chateados com os meus desabafos aqui em relação a esses preconceitos e esses assuntos extremamente delicados. Mas era uma coisa que eu queria falar porque eu já ando incomodada há muito tempo, sabe? A fragilidade que a gente tá vivendo hoje em dia e que acaba prejudicando muito a nossa evolução. Não dá pra viver numa redoma de vidro. O mundo tá aí fora, o mundo é cruel. E a gente tem que saber sobreviver nele, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo pra vocês. Comenta aqui embaixo se você gostou de algum livro, se você vai atrás deles. E eu vou deixar o link da loja do Shopee. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.